Bom, meus amigos do YouTube, você está no canal Espiritismo Explicado. Meu nome é Lazarino Barbo e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o mito da caverna. Platão, o discípulo de Sócrates, ele nos fala sobre o mito da caverna. Ele conta que existia um lugar, logicamente uma caverna, em que as pessoas moravam dentro da caverna. Por trás do local onde elas ficavam, tinha um muro que impedia que elas vissem a entrada da caverna, de tal maneira que elas nunca podiam olhar lá fora. Por trás daquelas pessoas, os senhores da caverna acendiam um fogo e projetavam sombras com a luz desse fogo no fundo da caverna. E eles convenciam os habitantes da caverna de que aquelas sombras eram a realidade. E eles acreditavam piamente de que aquilo era a realidade. Se você trouxer esta história para os dias de hoje, ela é atualíssima sobre o que acontece conosco hoje. Nós vivemos em uma caverna e somos hipnotizados pelas sombras que são projetadas no fundo. Somos convencidos todo o tempo de que aquelas sombras são a realidade. Vamos começar pela religião. Os senhores da caverna, que comportam esse segmento que mais ajuntam pessoas, que é a religião. Os senhores da caverna atualmente ensinam para os seus seguidores de que eles são exclusivos. Eles ajuntam uma quantidade de pessoas em um local e ali naquele local eles ensinam aquelas pessoas de que só elas estão certas e só elas são portadoras da proteção de Deus. E o pior, ainda convencem essas pessoas de que estes senhores da caverna são os despachantes de Deus. Só se chega à salvação através deles. E excluem todas as pessoas que não pertencem àquele grupo de fazer parte de seres que possam merecer a graça divina, que agora só pertence àquele grupo. Observa o tamanho da ignorância e a quantidade de pessoas que são atraídas para essas ideias. O Divino Mestre Jesus, ele conta que uma afirmação importante, uma frase que resume toda a relação do homem com a religião e com Deus: dai de graça o que de graça recebestes. Não se pode vender as coisas de Deus. Não se pode obter dinheiro com as coisas que vêm para nós de graça. Deus, o supremo arquiteto do universo, a causa primária de todas as coisas, como afirma o Espiritismo, capaz de fazer a máxima organização, desde o átomo até as galáxias e os universos sem fim. Por que este ser tão magnânimo, tão grandioso, poderia necessitar ou pedir que nós comprássemos as suas ações, os seus benefícios, com o vil metal? Então você observa que há uma ausência total, uma hipnose, porque estas pessoas que assim pensam, elas acreditam piamente que as sombras é a realidade, a mentira é a realidade. Existe um complemento para o mito da caverna. De vez em quando, um dos seus habitantes, ele consegue olhar para trás, ele sai daquele estado hipnótico. Ele olha lá fora, encaminha-se lá para fora. E chegando lá, o que ele vê? Ele vê a luz do sol, ele vê o vento, os pássaros, as árvores, os rios, o mar, o céu. Ele se encanta com aquilo e descobre que aquelas sombras não são uma realidade, é uma mentira. E ele retorna para dentro e tenta convencer os demais habitantes da caverna de que eles estão sendo enganados, de que aquelas sombras não são a realidade,
mas a realidade está lá fora. Normalmente, os habitantes da caverna o prendem, o agridem e o matam, porque eles não querem romper a ilusão. Eles estão extremamente satisfeitos, porque agora acreditam piamente de que as sombras é a realidade. Uma outra venda de ilusões que fazem parte dos outros senhores da caverna é a mídia. A mídia é aperfeiçoadíssima em mentir e enganar. Toda a mídia é sustentada por um fator chamado consumismo. Esta necessidade de fazer com que as pessoas consumam as coisas hipnotizam uma grande parte da população. Constroem-se shoppings e mais shoppings e mais shoppings, e você vê filas de pessoas como se fossem zumbis, olhando pelas vitrines, numa necessidade hipnótica de comprar, compra o que precisa, compra o que não precisa, porque a mídia os convence de que se eles não tiverem aquelas coisas, eles não são pessoas felizes. Uma vez me chegou uma história interessante em que um pai com dificuldades financeiras, pagando uma escola particular para o filho, o levava todos os dias no seu carro, mas não era um carro compatível com os demais pais cujos filhos frequentavam aquela escola. E o filho então pediu ao seu pai que não o levasse até a porta da escola, porque se envergonhava de que o pai não tinha condições de comprar um carro tão caro como os dos pais dos seus colegas. E o pai então humildemente o deixava antes da esquina, para que ele pudesse prosseguir a pé e não sentisse vergonha, porque o seu pai não tinha condições de ter o carro que ele achava que era o certo. Por aí podemos observar o que a mídia faz com as pessoas, porque elas acreditam piamente que o ter é a realidade. E aí chega o momento de retornar ao plano espiritual e não são capazes de carregar um item do que tem, porque a riqueza no mundo dos espíritos não é o que se tem, mas é o que se é. Porque para a evolução espiritual do ser, o ter não significa nada. O ser é que é a riqueza. Porque o Divino Mestre Jesus nos ensinou com clareza absoluta: não ajunteis tesouros na terra, porque a ferrugem consome, as traças o corroem e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, porque esses tesouros do céu são indestrutíveis. E a única coisa que você de fato tem é aquilo que você colocou na sua consciência, na sua mente, no seu pensamento. E é a única coisa que vale. O ter não significa nada. Por isso, a caverna é o mundo das ilusões, das mentiras, da falsidade que engana o espírito e o retém num mundo de ilusões, das quais só se desprende depois de penosos sofrimentos. Por isto é que é preciso estar atento, é preciso ligar para que nós não sejamos completamente hipnotizados pelas mentiras que compõem um mundo de ilusão, porque o mundo encarnado é um mundo de ilusão. A realidade não é o que este mundo ensina. A realidade é o que está aqui, na nossa mente, nos nossos sentimentos. Muito obrigado. Este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.